mais nada. Bom, agradecer o Lira pelo convite, evidentemente. Acho que, inclusive comentei isso no e-mail, acho que acabou que a gente fez essa conversa, tá fazendo essa conversa, né, num timing, assim, muito incrível, né, horrível, na verdade, incrível ao mesmo tempo, porque isso vem logo depois de um apagão de dados, um momento de apagão de dados aí que aconteceu com os dados de coronavírus na última sexta-feira, que o governo federal acabou recuando, né, porque teve uma reação muito forte aí de diversos veículos de comunicação, inclusive, né, mas também de pesquisadores, de organizações da sociedade civil, enfim. Então, enfim, queria agradecer mesmo o convite, agradecer o espaço, e realmente acho que a gente está num momento aí muito oportuno para a gente discutir a importância dos dados, né, para enfrentamento à pandemia nessa semana mais do que nas outras, né. Então, eu queria primeiro só me apresentar mais formalmente, né, também me colocar. Eu sempre gosto de falar sobre o meu currículo para que as pessoas se posicionem, né, melhor, para que eu me posicione melhor no debate, né. Então, bom, eu sou formada em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC, aí, universidade vizinha de vocês. Agora eu estou fazendo o meu mestrado em ciência da informação na USP, estou concluindo. Minha pesquisa é sobre proteção de dados pessoais e transparência, e também acabou que essa pandemia acabou trazendo esse tema que eu não imaginava na época que eu propus como pesquisa, né? Eu não imaginava que esse tema da proteção de dados e da transparência ganharia tanto espaço tão rápido, e a gente pode falar mais um pouco sobre isso quando eu começar a minha apresentação. Mas basicamente, então é aí que eu estou posicionada, né? Então eu passei 3 anos e meio trabalhando na Controladoria Geral do Município de São Paulo. Eu trabalhei especificamente, para quem não está familiarizado, a Controladoria é um órgão de combate à corrupção, né? Eu trabalhei principalmente na frente de prevenção da corrupção, então eu trabalhava exatamente nessa parte de dados abertos, de transparência e de como os dados podiam ajudar no enfrentamento à corrupção, mas aí numa etapa prévia, né? Na prevenção mesmo. E depois, então, eu saí da controladoria e fui trabalhar. Agora estou no, né, tô do lado de lá do balcão, agora eu trabalho no Open Knowledge Brasil, sou coordenadora de pesquisa e advocacy, como o Lira contou. E lá eu estou tocando um projeto que eu vou detalhar um pouquinho mais também, agora na apresentação, que é um projeto de transparência de dados da Covid-19. Né? Então, a gente identificou, logo no início da pandemia, ali, esse projeto começou no início de abril, a gente identificou que os dados, né, já é uma frente nossa na Open Knowledge. O Open Knowledge trabalha muito com o conceito de governo aberto, de transparência, bom, a organização se chamou Open Knowledge, né, de apropriação do conhecimento, compartilhamento desse conhecimento. Então, a gente detectou logo no início da pandemia que essa questão dos dados certamente viria à tona e precisaria ter um enfoque, um trabalho nisso, né. E aí, acho que, inclusive, uma pergunta que o Lira colocou para a Ana, para eu falar mais para frente, mas que também se aplica a mim pelo trabalho que a gente está desenvolvendo na Open Knowledge e pela minha experiência, né, porque eu sou gestora pública de formação, essa questão da origem dos dados, né. Então, a gente identificou na Open Knowledge que, claro, os dados importariam para que a gente fizesse pesquisas, para que a gente fizesse políticas públicas baseadas em evidência, para que a gente fizesse, enfim, tomasse ações necessárias, ações conscientes, sobre a pandemia, né, na forma de enfrentamento. E aí a gente sabe, né, a gente tem uma equipe bastante interdisciplinar na Open Knowledge, mas a nossa equipe é uma equipe muito interessante, na verdade, porque nós temos metade da equipe praticamente de gestores públicos, metade de jornalistas, né, e aí algumas pessoas ali de tecnologia. E aí a gente, nessas nossas reflexões, como a gente poderia ajudar, a gente detectou, com a nossa experiência que a gente tem em gestão pública, que claramente todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia, né? Ninguém espera viver uma pandemia na vida. E aí ficou muito claro para a gente, com a experiência que a gente tinha, enfim, que essa questão dos dados, ela teria algumas etapas, né, alguns problemas aí. Primeiro, de geração dos dados mesmo, de sistemas, né? A gente sabe que acho que depois pode discutir mais sobre isso, mas a gente sabe que boa parte das administrações públicas tem sistemas de coleta de dados, de tratamento de dados que são defasados, tem sistemas legados, né? Ou seja, existe um problema aí de sistemas
velhos, né? Sistemas que eram, sei lá, foram pensados para o Windows 98 e a gente está aqui em 2020 e até hoje não conseguiram, a administração não conseguiu ainda sair, né, fugir desses sistemas. E enfim, e aí o que a gente pensou naquele momento, enquanto organização, é que a gente podia colaborar fornecendo alguns parâmetros sobre quais dados seriam os dados mínimos ali, né, que os gestores públicos precisariam disponibilizar para que a sociedade, de modo geral, e principalmente os gestores públicos, pudessem reagir à pandemia, né? Porque é isso, a gente não tem uma cultura de direitos autorais, de licenças que permitam o reuso desse dado, né? Ou seja, o dado, na sua definição da Open Knowledge, diga-se passagem, né? Porque a Open Knowledge é uma organização internacional pioneira nesse debate, e o que a gente diz na Open Knowledge é que o dado ele não pode estar sujeito a nenhum tipo de direito autoral, a não ser que seja uma licença que cobre simplesmente a citação da fonte, né? Ou seja, você pode usar aquele dado desde que você use a fonte. Essa seria a única condição aceitável numa licença quando a gente está falando de dado aberto, para justamente permitir o reuso, permitir que essa informação circule, né? Então, e aí, bom, beleza. Então, quando a gente passa para um conceito um pouquinho mais técnico da coisa, a gente tem 8 princípios aí que vão reger os dados abertos, né? Primeiro, os dados abertos precisam ser completos, ou seja, eu preciso ter uma base de dados ali que fale os dados de forma completa, enfim, traga todas as informações necessárias. E aqui eu acho que existe uma discussão muito clara aí, né, quando a gente está falando sobre dados numa pandemia, é necessário que a gente tenha os dados mais completos possíveis, né, exatamente para que a gente consiga olhar todas as dimensões possíveis. E acho que o Lira tocou num ponto aí também, já desde o começo dessa conversa, que é a questão da interdisciplinaridade, né? O enfrentamento à pandemia é essencialmente interdisciplinar, né? A gente está falando de diversas áreas olhando para o mesmo problema. A gente está falando de gestão pública, a gente está falando de planejamento territorial, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de questões epidemiológicas aí, né? De realmente de espalhamento desse vírus, como que esse vírus, enfim, se comporta, né? Como é que ele atinge as pessoas, enfim. Realmente são muito... E aí, lógico, né? Mais importante ainda, quase que eu deixei passar, a dimensão de tecnologia, né? Porque é isso, a gente precisa gerar dados, a gente precisa processar dados, a gente precisa analisar dados, e a gente está fazendo isso tudo com tecnologia. Então, são, de fato, muitas dimensões aí envolvidas. E aí, mais um motivo para a gente querer dados cada vez mais completos para poder fazer esse enfrentamento à pandemia. Bom, aí o segundo critério, então, segunda definição, segundo conceito, é que os dados têm que ser primários, ou seja, eles vêm direto da fonte, né, sem nenhum tratamento, claro, algum tratamento ali na dimensão de privacidade, né? Mas tirando isso, sem nenhum tratamento. Então, eu estou tratando daqueles dados da forma bruta. Eles precisam ser atuais, o mais atuais possíveis, e aí, inclusive, eu acho que eu não vou conseguir fazer aqui porque eu estou no meu tablet, mas eu vou convidar vocês a consultar 2 painéis do governo federal para a gente falar sobre essa questão de atualização. Bom, o ponto 4 é que os dados precisam estar acessíveis, né? Ou seja, qualquer pessoa consegue acessar, ele não exige algum software específico, né? Enfim, eles estão acessíveis, eu consigo chegar neles. E aqui existe uma outra discussão super interessante sobre essa coisa da acessibilidade, e aqui estou falando acessibilidade mais no sentido de acesso do que acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Embora isso também esteja contido nesse conceito. Eles precisam ser processáveis por máquina, como eu falei, estava no conceito anterior ali do David Ives, né? Eu preciso que esses dados estejam num formato estruturado para que eu consiga trabalhar eles numa máquina, para que eu consiga trabalhar eles num computador mesmo, né? Então, e aqui essa questão do dado processável por máquina, por exemplo, é muito comum na administração pública, e não só na administração pública, mas especialmente na administração pública, a gente trabalhar principalmente com PDFs, né? Então eu fiz uma licitação e aí eu falo, não, eu sou super transparente, tá aqui a cópia da licitação, o PDF da licitação. Assim, tudo bem, muito obrigado pela sua intenção de publicar um PDF da solicitação, porém, isso é um formato fechado
trancado, a informação fica ali dentro de uma forma que muitas vezes você não consegue, né, usar algum tipo de software, algum tipo de inteligência, alguma forma mais de processar aqueles dados que seja de uma forma mais prática, né? Normalmente o PDF realmente aprisiona o dado, você precisa ficar lá caçando, pegando na mão, né, pegando na unha ali, como você vai lidar com aquele dado. Então, por isso, muito importante a dimensão de os dados serem processáveis por máquina. O sexto conceito é acesso não discriminatório, ou seja, todo mundo tem direito a acessar os dados, né, sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhuma razão que não seja, aí, digamos, técnica para você não acessar esse dado, né. Aí existe uma dimensão de formatos não proprietários, e aí eu acabei de falar do PDF, o PDF é um desses formatos, né, que seriam aí formatos proprietários, poderiam ser considerados formatos proprietários, mas basicamente a questão dos formatos não proprietários é que você permita que pessoas que utilizem, por exemplo, software livre, como é meu caso, inclusive, que você não precise usar algum tipo de software específico, né, ou pagar uma licença para você processar aqueles dados. Então, isso é um formato não proprietário. E aí a gente está falando de, por exemplo, CSVs, né, e outros aí dessa mesma linha de dados que eu consigo usar em qualquer software, rodar e fazer análise a partir deles. E aí, por fim, temos a dimensão das licenças livres, que também aparece na definição do David Ives, que é essa forma, né, de eu determinar que os dados vão circular livremente e que não existe nenhum impedimento legal para que eles não circulem, né? Não existe direito autoral associado, não existe nenhum tipo de impeditivo nesse sentido. Bom, aí acho que vem a grande pergunta aí, né? Como que os dados abertos podem ajudar na pandemia? Eu falei um pouquinho aí no começo da conversa, né, sobre algumas possibilidades, falei um pouquinho o que a gente está fazendo no Open Knowledge, agora eu vou falar um pouco melhor. Mas basicamente aí existem algumas frentes que são mais óbvias, né, quando a gente fala de como os dados podem ajudar na pandemia. Bom, existe uma frente, evidentemente, de pesquisa. Essa aqui é uma pesquisa do Labcidade, é um laboratório da FAO, né, da USP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é tocado em grande parte pela Raquel Ronick, e aí tem uma equipe enfim, de orientandos, né, de outros pesquisadores envolvidos. E eles estão com umas pesquisas bastante interessantes focadas em coronavírus, né? Então eles estão desenvolvendo uma série de pesquisas pensando mesmo as dinâmicas sociais aí, né? Pensando da perspectiva do urbanismo, né? Como as pessoas se movimentam. Eles fizeram uma pesquisa recentemente agora, né? Publicaram ontem, sobre a questão dos transportes, né? E, enfim, e aí fazendo uma crítica forte aí ao governo de São Paulo por não estar fazendo essa gestão dos transportes no meio da pandemia orientada por dados, né? E aí acho que, enfim, existiu aí falando especificamente sobre labicidade, existe uma dimensão muito interessante aí, e que aí fica muito próxima do meu tema de pesquisa no mestrado, inclusive, que eles fizeram uma pesquisa, eu não sei se vocês acompanharam isso, eles fizeram uma pesquisa que eles estavam mapeando em todas as ruas de São Paulo, né, da região metropolitana de São Paulo, mapeando em quais ruas tiveram casos de coronavírus, né. Isso, e aí vem de uma dimensão de transparência que o Lira tinha tocado no começo, que é sobre os processos aí, né, de como que os dados são publicados, enfim, de transparência. Basicamente, essa pesquisa foi feita porque eles conseguiram acessar uma base no DataSUS, que tinha nessa base era uma base de microdados, né? Eu não sei se está todo mundo familiarizado com o tema, mas basicamente uma base de microdados é uma base em que cada registro dessa base corresponde a um caso, né? Isso é feito de forma anonimizada, claro, mas cada registro da base, cada linha dessa base corresponde a um caso confirmado de coronavírus, ou confirmado ou descartado, enfim. Então, o que aparece nessa base, o formato dela basicamente vai aparecer lá um registro, né, um ID XYZ, sexo dessa pessoa, né, idade dessa pessoa, quando foi a data de confirmação, enfim, existe uma série de variáveis aí, porque isso permite ali, né, isso aí vai na linha do princípio dos dados abertos serem completos, né, o mais completos possíveis. E aí, por acaso, a Labcidade conseguiu pegar essa base de dados ali no DataSUS, e nessa base de dados existia uma coluna de CEP. E aí, nessa coluna de CEP, eles conseguiram plotar isso num gráfico e mostrar em todas as ruas ali da região metropolitana onde é que tiveram casos e onde não tiveram casos de coronavírus. E aí, existe uma polêmica aí
nisso, né, porque o Ministério da Saúde retirou esses dados de CEP, então, evidentemente, o Lab Cidade está um pouco chateado e revoltado aí, porque eles não vão conseguir, né, não vão conseguir continuar a pesquisa. Mas existe uma dimensão aí, um exemplo de pessoas que estão fazendo pesquisas, existem várias outras, né? Pesquisas boas, pesquisas ruins, a gente sabe, né, meio que a ciência é feita disso. Mas vamos lá. E aí existe, então, outra linha de colaboração, de uso dos dados, por exemplo, seria a linha da colaboração, né? E aqui eu tive um problema, inclusive, para achar o nome do que eu daria para isso. Mas a colaboração seria aqui, então, ações voluntárias que estão acontecendo por aí. Existem vários tipos de ações voluntárias que são possíveis de serem feitas, né? Ou de colaborações em termos de análise, enfim. Existem várias, né? Uma vez que eu abro os dados, eu abri a porta para que muitas pessoas tenham muitas ideias, possam ajudar de muitas formas. Um exemplo aí, acho que as pessoas têm visto mais, aqui eu trouxe o que as pessoas não necessariamente têm visto mais, mas um exemplo que as pessoas têm visto bastante é, por exemplo, quem está aí trabalhando com trabalhando com respiradores, né, enfim, produzindo EPI, enfim, produzindo essas coisas. E é bom que essas pessoas tenham, esses grupos, por exemplo, que eu citei agora, tenham acesso aos dados para que eles consigam se organizar e direcionar melhor, né, ali para onde eles estão mandando esses EPIs, para onde eles estão mandando esses ventiladores, onde precisa mais, né, e aí a gente entra numa dimensão também de transparência de recursos públicos mesmo, né, e aqui também é sempre bom lembrar, a gente está num momento em que o mercado está super distorcido, e a gente precisa, né, o mercado está super distorcido com relação a preços de EPIs, com relação a preços de ventiladores, com relação a preços de tudo, porque existe uma demanda enorme, né, a gente está no meio de uma pandemia, também tem uma capacidade de entrega prejudicada por causa disso. E a gente tem, nesse momento, regras de licitação, né, que foram flexibilizadas para que as coisas sejam adquiridas de forma mais rápida. Então, só esses dois esses dois pontos já seriam suficientes para que a gente redobrasse a nossa atenção aí quando a gente está falando de compras públicas, né? Mas, enfim, então, esses grupos, por exemplo, que eu acabei de falar agora, de ventiladores e tal, poderiam se apropriar desses dados também, exatamente para descobrir como que eles se organizam, para onde eles canalizam os esforços, qual é o tipo de EPI, ou qual é o tipo de ventilador que precisa ser produzido e realmente para onde direcionar. E existe aí uma outra dimensão que é quem está trabalhando mais com dados, né? Então aqui eu botei a carinha aí do nosso projeto de Transparência Covid-19, que a gente está aqui partindo desse pressuposto de que dados abertos podem salvar vidas. Eu posso abrir aqui depois o site para mostrar para vocês, eu acho até que seria bom, mas aqui é realmente só um printzinho da carinha dele. Que foi o que eu falei agora, né, no começo da minha fala, que a gente está fazendo um índice e um ranking, né, aí de quais são os estados que são mais transparentes, quais são os estados que são menos transparentes. As categorias foram escolhidas com base realmente no que a gente tem visto de debate público sobre isso, de debate científico. Então a gente orientou ali, tem uma tipo um checklistzinho, né, de coisas que você precisa publicar. E aí a gente faz uma pontuação de 0 a 100. A gente chegou agora, nessa última semana, na 11ª semana de avaliação, e aí a gente já tinha, nessa semana, 4 estados que chegaram a 100, mas na semana passada a gente tinha outros estados, né, porque, e aí daí vem um problema de atualização de dados, que é gravíssimo, que a gente está analisando os dados semana a semana, e a gente analisa a questão da atualização, então assim, você fez um painel lindo, maravilhoso, há 3 semanas atrás, e nunca mais você mexeu nele, isso você vai perder ponto nisso, né? Na nossa avaliação você vai perder ponto, porque o dado não está mais atualizado, ele não faz mais sentido, ele não é mais útil, né? E aí, puxando o conceito do David Hughes, né? Ele não é mais útil. Então, por isso, os estados oscilam muito, né? Assim, se vocês olharem depois do projeto, vou passar o site depois, se vocês olharem o projeto, os estados oscilam muito. Assim, tem semana que sobe bastante na transparência, tem semana que cai, né? Enfim. E aí a gente acabou criando uma competição saudável aí entre os estados, no final das contas, e que a gente até não esperava, na verdade, foi uma surpresa. Porque basicamente os estados realmente entraram nessa competição, né? Eles ficaram competindo entre si, tipo, não, porque eu vou chegar primeiro no 100 e tal. Foi uma coisa bem curiosa, assim, né? E muito curiosa, inclusive, sei lá, da perspectiva psicológica da coisa, dos estados competindo entre si, gestores competindo entre si, né? Do ego mesmo. Mas, enfim.
Então, a gente analisa nesse índice 3 dimensões. A gente tem uma dimensão de conteúdo, que aí vai analisar, por exemplo, dados dos pacientes, né? Se tem idade, se tem faixa etária, se tem informações sobre comorbidades, né? Enfim, evolução, se foi óbito, se está em isolamento domiciliar, enfim, isso é a nossa dimensão de conteúdo, que também vai analisar, por exemplo, se tem dados de ocupação de leitos, se tem dados de testes disponíveis, né? Se tem dados sobre outras doenças respiratórias, né? Que geram, por exemplo, síndrome respiratória aguda grave, enfim. A gente tem uma dimensão de granularidade, que vai tratar aí da especificidade do dado, né? Então, aí pensando nesse conceito do dado completo. Então, a gente cobra, por exemplo, os microdados, evidentemente anonimizados, mas a gente cobra a base de microdados. E aí a gente tem outra dimensão, que é a dimensão de formato. Nessa dimensão de formato, a gente está pensando principalmente se existe alguma visualização agradável, né? Se existe um painel que está sendo atualizado, se é possível analisar os dados em série histórica, e a gente analisa se é possível baixar, né, fazer o download desses dados, aí pensando de novo no reuso, como diz o David Ives. Então, por enquanto, é o que nós temos esse projeto aí, eu posso abrir aqui depois para vocês verem. E a gente está agora, a gente realmente encerrou essa 11ª semana de avaliação com essa metodologia, e a próxima semana a gente vai entrar com uma metodologia nova, como eu tinha falado no começo da minha fala, que a gente vai subir essa barra aí, né, aumentar a exigência de transparência dos dados. Um outro projeto aí que está muito popular, imagino que quem está acompanhando toda essa parte de dados de Covid, vocês talvez já tenham visto por aí, é o do Brasil I.O., né, coordenado pelo Turicas, o Álvaro Justen. E aí o Brasil I.O., eles trabalham com a ideia de libertar dados, né, exatamente alinhado a esse conceito de dados abertos. Então, o que eles estão fazendo é coletar os dados de cada uma das secretarias estaduais e colocar nesse site aí de uma forma que as pessoas consigam baixar. Ele está no formato estruturadinho, bonitinho. Se não me falha a memória, são 30 ou 40 são 40 voluntários que estão trabalhando junto com o Turicas nesse processo de coleta de dados, e é, assim, realmente um processo muito complexo, tanto quanto que a gente faz no Open Knowledge, porque é analisar, né, estado a estado, boletim a boletim, e é isso, é o esforço de alguém que está ali anotando o negócio na unha, exatamente porque a gente não tem a cultura de dados abertos, e ninguém consegue automatizar a coleta desses dados, né? Então eles ficam lá, os voluntários ficam olhando estado a estado, enfim, e eles conseguiram fazer, antes do governo federal, uma visão de dados por município, né? Então, que depois do governo federal, depois de muito tempo, conseguiu fazer. Então, super legal, o projeto Brasil I.O. Permite que a gente reutilize esses dados aí. Eles estão fazendo agora que rolou esse apagão de dados aí na última semana, eles começaram a fazer um boletim, né, específico de dados de coronavírus, em que eles estão fazendo esse quantitativo aí de quantos casos aumentaram ou diminuíram com base nos dados das secretarias estaduais. E aí vem uma loucura, que é o fato que os dados não batem, né? E a gente já tinha detectado isso também fazendo o índice de transparência da Covid, os dados não batem, as secretarias têm um número, quando você joga na fonte do governo federal, é outro número. Enfim, é uma coisa bem, bem louca, assim, porque a gente está aqui o tempo todo falando que a gente precisa orientar a nossa ação com dados para que a gente consiga responder melhor, porém, a gente não consegue, porque não tem consistência do dado. E, por fim, existe aí um outro projeto legal, que é o da Lagoon Data, que é do Marcelo Soares, que é um jornalista. O Marcelo está fazendo um trabalho parecido com o do Turica, só que ele faz um trabalho mais analítico, né? Então ele também está olhando aí estado a estado, fazendo isso de uma forma mais analítica. Vale super a pena também acompanhar. O Marcelo agora está fazendo um projeto ele criou um subnotificômetro, né? Então, que é para analisar o avanço dos dados de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, para a gente entender a dimensão da subnotificação. E aí, por fim, a gente tem também esse Corona Cidades, são várias organizações que estão trabalhando juntas aí, né, cada uma com a sua expertise, para oferecer ajuda aos municípios brasileiros em resposta ao coronavírus. Então, tem várias linhas esse projeto. Aqui a mais famosa agora é o Farol Covid, que ajuda os estados aí, os municípios a pensarem em medidas de reabertura. E, por fim, né, a tão sonhada política pública baseada em evidência, né, isso que é uma coisa aí que a gente está tentando chegar nela.
Mas existe essa matéria que foi feita aí no UOL, no Universo, que fala sobre a Leonie Lemos. Ela foi, né, na verdade, secretária aí de planejamento do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, no momento, eles adotaram uma estratégia bastante baseada em dados. Existe um comitê de dados no estado para orientar a ação, né? Então, é bastante interessante aí o trabalho que eles estavam fazendo. Agora a Leonie vai assumir um outro cargo em outro lugar do Rio Grande do Sul. Mas esse trabalho, evidentemente, vai continuar. E, no momento, no Brasil, eu acho que é um dos que está mais orientado a dados, assim, em termos de Estado. E aí eu vou deixar aqui só a pergunta no ar, porque eu já estou falando há muito tempo. Vou deixar só a perguntinha aqui, se vocês acham que comunicação é igual a transparência, né? E aí, acho que eu encerro por aqui e nós voltamos a falar aí em breve. Eu vou